Olá, irmãos, hoje dia 9 de novembro, domingo, festa da dedicação da Basílica de Latrão. Meditemos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a festa da Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém no templo. Encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consome. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje, domingo, dia do Senhor, dia de ir à igreja, dia de ir à missa, dia de comungar da palavra e do corpo de Cristo, se você assim o pode. Queria meditar com você e refletir sobre algumas coisas que a gente ouve hoje em dia de tantas pessoas que até reconhecem ter fé, reconhecem acreditar em Deus, mas se negam a acreditar na igreja ou acreditar em religião, como se uma coisa fosse separada da outra. Deus e religião são uma coisa só. A única religião verdadeira é aquela instituída pelo próprio Deus, Criador do céu e da terra. Todas as outras têm até o seu valor, não podemos ser preconceituosos ou discriminá-las, mas a única religião verdadeira, aquela que realmente salva, aquela que realmente vale, aquela que é perfeita, é aquela que nos foi entregue por Jesus, pelo Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado. Então não existe Deus sem religião e não existe Deus sem igreja. A nossa fé é uma fé comunitária. Não existe eu acredito em Deus, mas não acredito em religião. Eu acredito em Deus, mas não acredito em igreja. Desculpa falar isso para você, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, neste domingo. Se você pensa assim, é porque você ainda não entendeu nada de Deus, não entendeu nada de fé, não entendeu nada de religião e não entendeu nada de igreja. A igreja, a fé, a religião é uma realidade comunitária e não egoísta, e não eu e o meu chuveiro, e não eu e o meu travesseiro, e não eu e as minhas vontades, e não eu e a minha soberba, e não eu e a minha vaidade. Sou eu, o outro, o próximo, minha família, meus amigos e o Senhor. Só assim eu consigo viver a minha fé. Senão, qualquer coisa que fuja disso é ilusão, é fuga, é mentira. Que hoje, nessa festa da dedicação da Basílica de Latrão, possamos nos converter não só para Deus, que é o Criador, o Supremo, nosso Salvador, nosso Santificador, mas para a Igreja, que é a realidade visível humana, corpo de Cristo, que nos leva ao céu e ao Deus
Criador, instituidor de tudo isso. Amém? Deus abençoe, aproveite o seu dia, o seu domingo e vá à missa.